cada semana quer uma coisa. Eu não sei quanto eu dou, não sei o que fazer. Ai, eu não sei como falar não. Tenho passado muita vergonha em público. Espero que vocês possam me ajudar. A melhor forma de resolver um problema é se colocando no lugar do outro. Ação! Eu vou mandar WhatsApp pro seu pai agora. Mais intensidade. Não, assim tá bom, vai. A ajuda que toda a família precisava chegou. Acontece lá em casa. Uma casa, 13 mães de verdade, uma psicóloga e uma jornalista para contar tudo para você. O que tá acontecendo? É difícil essas situações. Eu faço o que eu quero. Todas são minhas. Faz sentido para vocês? Total, né? Total. Obrigada. Mãe, eu gosto muito das pessoas corajosas. Essa aqui não tem medo de ser feliz. Dá uma olhadinha. Oi, Beth, sou a Carol, eu sou uma das mães do Pedro. E a minha questão é exatamente essa. Eu queria a sua ajuda para preparar o meu filho para qualquer questão que possa aparecer pela nossa família ser um pouquinho diferente. Ó, isso aqui que é mulher, hein? Maravilha, que importante esse tema. Nossa, Gabi. E aí, meninas? Olá, tudo bom? Energia boa que eu sinto quando eu entro nessa sala toda vez. Delícia, né? Bom demais. Eu queria dizer, até para quem está em casa, que todas as cenas que a gente tem trazido aqui para o programa Acontece Lá em Casa, às vezes pode não ser exatamente o que acontece na sua casa, mas é importante que você tenha isso em mente, que você deve extrair daqui dessas nossas ações, o que acontece aqui com essas mulheres, as melhores partes para levar para dentro da sua casa. Isso tudo que está acontecendo aqui vai te ajudar muito em casa. Pense bem, viu? E que mais, Gabi? Aprenda a se... Aprenda a se colocar no lugar do outro. Isso é essencial. Conseguindo se colocar no lugar do outro, você resolve qualquer problema, né? Tirando os sapatinhos e... Beth faz o aquecimento para preparar as mães para a ação. O jogo de hoje é chamado Berlinda. O objetivo é fazer com que a pessoa entre em contato com aquilo que ela causa nos outros. A pessoa que fica na berlinda é levada a enxergar se está conseguindo passar ou não a imagem correta de quem ela é. E continue sempre nos representando. Carol, invista no seu sorriso. Daqui a pouco tudo passa. Você é pulso firme, não tenha medo. Continue sempre nos representando. Pode escolher duas? Nesse momento, A última. continue sempre nos representando. Isso é para vocês guardarem e naquelas horas que vocês sentirem saudades uma das outras ou que vocês estão precisando do grupo, dá uma lidinha nisso. Isso é o que o grupo deseja para vocês, tá? Agora, a nossa protagonista de hoje é aquela que nos representa. Eu quero ficar segurando. Elas sabem dos meus medos, elas sabem das minhas ansiedades, das minhas angústias. Então, falar que elas têm orgulho de mim, que eu represento, né, a maternidade, foi, acho que, uma bênção. Eu não conheço nenhuma pessoa diretamente assim que eu tenha contato que seja homossexual. A primeira pessoa que eu conheço que eu tenho muito contato é a Carol. É um amor de pessoa. Pela essa força de lutar pelo bem-estar do filho, de estar se enfrentando tudo para ser mãe, né? A Carol é muito benquista por todas as mães.
Quem não quer ser assim? Carol fica aqui. Eu vou pedir para Carol explicar mais ou menos para o telespectador qual é a tua preocupação, Carol. Respira. A minha preocupação é porque o meu filho tem 2 mães. Ele é fruto de uma inseminação e ele é fruto de um casamento homoafetivo. E apesar de ele, já com 1 ano e 2 meses, chamar as 2 mães de mamãe e não ter nenhuma diferenciação, nenhuma dificuldade, eu tenho medo do que ele pode sofrer, passar por situações complicadas, de pessoas isolarem ele, por exemplo, na escola, né? Crianças ou outros pais ou outras mães, achando que porque ele é uma criança que tem 2 mães e não uma família convencional. Meu medo é uma coisa assim, por exemplo, uma mãe chegar e falar para um filho na escola dele: você não vai dormir na casa do Pedro porque ele tem 2 mães e isso não é normal. Então, geralmente, para essas situações, em que a pessoa tem que projetar um futuro ou viver uma cena que ainda não aconteceu, a gente costuma escolher o psicodrama interno, porque é uma técnica que facilita o olhar para dentro de si. Para resolver a questão da Carol, Beth vai precisar de muita concentração e silêncio. Agora eu vou pedir, Carol, para você inspirar. Enche bem a sua barriga, leva o ar para a sua barriga, Carol. Isso. Enche bem e segura. Quando você não aguentar mais, você murcha como se fosse uma daquelas bexigas de festa de criança. Mentaliza uma bolinha que possa entrar dentro do seu corpo. A hora que essa imagem se formar, leve ar para os seus órgãos. Livre-se das más sensações do que te causa dor, Carol. Livre-se do que te causa mal-estar abdominal. Vamos subindo pela parte do estômago. Isso. Sinta seu estômago, sinta essa região inteira, Carol. Quando aquela bolinha branca do relaxamento chegou no meu estômago, acho que foi um mini tsunami interno e foi mágico. Eu senti aqueles nós se dissolvendo e isso é muito louco, né? Porque às vezes a gente vê uma coisa acontecendo e acha que será? Você sentir aquilo fisicamente é muito forte. Como é que está? Fala, o que você está sentindo? Deixa sair, deixa sair. Deixa sair. Não tenha medo. Estou aqui com você. Não tenha medo. Se você quiser falar o que você está sentindo, você fala. Agonia. Agonia. Tá bom, muito bem. Como é que é essa agonia, Carol? Um pouco de medo do futuro. Medo do futuro. Sinta esse medo. Eu tô aqui com você. Senta. Deixa vir a imagem, Carol. A sua cabeça. Deixa como se você estivesse fazendo parte de um filme, vendo essa imagem numa tela, ou como se você estivesse num lugar. Descreva essa imagem pra gente, Carol. Que lugar é esse? Que imagem é esse? Eu vejo meu filho pequenininho, já menininho, não um bebê. Sim. O Pedro é um menininho, não é um bebê. E como é que o Pedro está vestido? Conta pra gente, forma essa imagem só para eu te acompanhar. Com a
roupa da escola. Ele está com a roupa da escola. Ele tá assustado, não quer ir. Não quer ir para a escola. Tá assustado, né? Pedro, por que você tá assustado, meu amor? Porque todo mundo fala que ele é diferente. Todo mundo fala que você é diferente, Pedro. É mesmo? E que é estranho que eu tenho 2 mães. Você tem 2 mamães, né? Todo mundo acha que você é diferente, né, Pedro? Ele foi fruto de uma inseminação, que não é um processo fácil, né? Foram 3 tentativas até eu engravidar. Então eu queria muito essa criança. E tudo que for preciso, tudo que eu precisar fazer na vida para fortalecer nosso amor, eu vou fazer. Quem mais você vê nessa cena junto com o Pedro, Carol? Ele tá sozinho. Tá sozinho. Tá sozinho, tá assustado, tá preocupado porque ele é diferente, né? Só tem uma coisa que difere. Ele tem 2 mamães. Todo mundo tem mamãe e papai. Como é que ele só tem 2 mamães, né? Pedro, o que você tem vontade de dizer para esses seus amiguinhos, para essas pessoas que estão olhando para você e reparando que você tem 2 mamães? O que você tem vontade de falar, Pedrinho? A Carol é mãe do Pedro, que foi muito desejado e é muito amado. Mas o grande medo da Carol é que o mundo rejeite o seu filho por ele ter 2 mães. O que você tem vontade de dizer para esses seus amiguinhos, para essas pessoas que estão olhando para você e reparando que você tem 2 mamães? O que você tem vontade de falar, Pedrinho? Que pra mim é normal. Para você é normal. Você é tão pequenininho ainda. E que você quer que as mamães digam para essas pessoas? Porque elas me amam muito. Que você é muito amado, né, Pedro? Que elas me quiseram muito. Para você, o mais importante é saber que você é amado, né, Pedro? É. Que você foi uma criança muito desejada, né, Pedro? Para você não importa ter 2 mamães. Importa que as pessoas saibam que você é um menino muito amado. E que você é um menino muito desejado. E que eu sou uma criança normal. É uma criança normal, né? É uma criança feliz, né, Pedro? Você se preocupa muito com o que essas pessoas pensam, Pedro? Me preocupo. É mesmo? Eu me preocupo de ficar sozinho, porque as pessoas não entendem a minha família. Elas não acham que a minha família é uma família. Hoje em dia, não existe aquela família padrão. As famílias são diferentes e a gente tem que evoluir. A gente tem que se atualizar, né? A questão que você está passando é que tem pessoas também que não aceitam que 2 pessoas do mesmo sexo se amam. Mas o importante, Pedro, é você entender que essas pessoas não são más. O importante é você saber que existem pessoas que te entendem e que te amam. E que você precisa entender essas pessoas que não aceitam aquilo que elas acham diferente. Na minha casa, a gente fala que o que importa é como a pessoa é por dentro. Isso. Mas eu só queria que fosse assim com todo mundo. Quem sabe um dia as pessoas sejam assim, né?
Então, foi importante trabalhar essas questões via Pedro, para elas saberem que o Pedro vai ter que aprender a lidar com isso e que o mais importante é preparar o Pedro para aceitar as pessoas que não o aceitam. Não é bater de frente, vocês têm que me amar, têm que me amar. É entender que tem gente que não vai gostar dele e que a gente tem que gostar de quem gosta da gente. Agora, eu acho que é importante você falar isso para as suas mamães. Sabe que as suas mamães também estão preocupadas com isso? Sei, eu vejo. Você vê, né? Fala alguma coisa que as suas mamães gostariam de ouvir de você, Pedro. Diga para elas. Eu sou um carinha muito feliz. E para mim, é isso que importa. O amor. E o Pedro é super amado, não tem dúvida, né? As pessoas do mesmo sexo que se amam são pessoas que já sofreram muito na vida. São pessoas que já sofreram muita agressão do mundo. Então, são pessoas amadurecidas, Pedro. É verdade. Então, você tem o privilégio de ter duas mamães que são guerreiras, que são fortes, porque elas enfrentaram o mundo todo para você estar aqui. É isso que importa, Pedro. Gostaria de dizer mais alguma coisa, Pedrinho? Só que elas saibam que para mim, a nossa família é uma maravilha. Fala isso para elas. Fala isso para a mamãe Carol e para a mamãe Simone. Fala. A nossa família é muito gostosa. É uma maravilha. E eu sinto muito amor de vocês duas e de todo mundo que convive com a gente. É muito importante que elas saibam isso, né, Pedro? Esse medo é da Carol, não é do Pedro. O Pedro está criado dentro dessa realidade. Isso, para ele, é que é o normal. É ter duas mães. Carol, você estava angustiada, você estava com medo. Consegue ver o Pedrinho ainda? Consigo. Abraça ele, põe ele dentro de você. Pega essa energia do bem que ele tem. Abraça o teu filho. Abraça o teu filho. Coloca ele dentro do teu coração. Proteja o teu filho com essa luz que você tem, com esta coragem que você tem. Sabe o que é engraçado? Ele ama a gente do jeito que a gente é. Sim. Porque a cabecinha dele não tem malícia, não tem maldade. A realidade dele é essa. A cabecinha dele ainda não foi trabalhada pro lado da discriminação, do preconceito. Você tem uma bolinha dentro de você ainda, que parou aqui no estômago. Vamos fazer essa bolinha subir pelos seus braços, pela sua região torácica, levando todas essas tensões. Não dá para sofrer por antecipação. Seja firme. Dê para os teus filhos os instrumentos para enfrentar esse mundo que ele enfrenta. Você tá bem? Tá melhorzinha? Tá? Deixa eu te dar um beijo. Meninas, vamos compartilhar esse momento, vamos nos aproximar da Carol. Quem tiver vontade de abraçar, abraça. Pode dar um abraço. Eu vou deixar a Carol para você. Abraço coletivo na nossa... Agora, a Carol está mais fortalecida e vai saber lidar com qualquer questionamento que possa surgir do Pedro. Olha só que útero, hein? Que útero que a Carol vai receber. Bonito o programa de hoje, que bonito trazer uma questão dessa para um programa de TV. Muito obrigada por participar e compartilhar isso com a gente, Carol. Porque hoje o que a gente viu não foi só também a sua questão. Desde esse aquecimento que a Beth faz em todo o programa, ela foi trazendo vocês para falarem das outras mães que estão aqui, fez cada uma enxergar na outra as partes boas
e que era um exercício que a gente deveria fazer na vida da gente normalmente, em vez de, na hora que vê uma pessoa pela primeira vez, julgar pela aparência, julgar pelas escolhas ou julgar por qualquer coisa. Carol, como foi para você o relaxamento? Foi uma coisa muito tensa para você, muito difícil em relaxar aqui no meio de tanta gente? Eu esqueci que estava todo mundo aqui, na verdade. Eu acho que eu estava precisando relaxar mesmo. Então, eu acho que quando você fez o relaxamento, eu acho que eu estava precisando relaxar por ele, né? Porque é como você falou, os meus medos são por ele. Tem uma criança envolvida. Meu medo é só esse, sabe? Eu acho que a única coisa que a gente tem que pensar em qualquer história, em qualquer relação, em qualquer tipo de casamento, em qualquer convenção familiar que aconteça, né? Não, ou qualquer agrupamento familiar. Na criança, é uma criança e ela só precisa de carinho, ela só precisa de amor. Quero um mundo de paz, onde as pessoas se respeitem, não se julguem e se aceitem. Me chamou a atenção também o que a Beth falou durante o relaxamento, para o Pedro entender que é importante as pessoas aceitarem ele, mas é importante ele aceitar que nem todo mundo vai tratar ele da maneira como ele quer. E, na verdade, a gente não controla o que os outros sentem e a gente precisa exercitar isso. E o Pedro vai ter que aprender, né? Se colocar no lugar deste outro que aprendeu que isto não é certo, entender este outro e respeitar. Né? O Pedro não vai poder ficar brigando com o mundo. Bota o amor dentro de você e segue tua vida com as pessoas que te amam. Fizerem bem, né? Aliás, a gente tem que gostar de quem gosta da gente, independente de qual seja a questão. Todos nós, né? Eu acho que eu vou sair daqui sabendo que eu tenho condições, sim, de ajudar meu filho a entender que nem todo mundo é igual, que nem todo mundo aceita diferenças e que ele vai ter que buscar conviver com as pessoas que têm um amor por ele. Eu acho que se o Pedro for colocar assim, Pedro, não precisa nos defender, não. Vocês se colocarem como mulheres fortes, Pedro, isso não é problema teu, tá? Deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. Mas a Carol, ela tem um jeito, ela passa força. Então, assim, ela conversando com a gente, do jeito que ela se expressa, não dá a impressão que ela tem esse medo. E se ela passar isso pro Pedro, o Pedro nem vai perceber. Exatamente. A Carol Exatamente, Carol. Confia nessa sua força, viu? Porque quem passa medo pro filho somos nós. As pessoas que criticam, eu acho que elas deveriam conhecer melhor antes de falar. Porque, assim, eu não conhecia ninguém. A Carol é a primeira pessoa que eu conheço, assim. Meu Deus, eu tô adorando. É uma pessoa... É a mulher mais maravilhosa do mundo hoje pra gente, assim, pra mim. Nossa, adoro. Queria ser o Pedro. Que ótimo! Orgulho de você me representar e representar as meninas. Você encontrou 12 irmãs, como você mesmo fala. E sempre que você quiser, você pode chamar que a gente vai estar disposta a te ouvir. Eu acho que o tema de hoje foi isso. Mais do que essa questão sexual, de casal homoafetivo, de que se é certo ou se é errado. Eu acho que a principal questão foi o não julgamento, a generosidade, o amor, acima de tudo, e o respeito. E tem outra questão. Filho tem que ser desejado. Tem que ter lugar, espaço na tua vida para um filho. Adorei. Ai, foi lindo. Também. Você quer mais dicas? Entra lá no Facebook do programa. Não deixe de curtir a nossa página. Também estamos no Instagram, no Twitter, no YouTube. E para acompanhar os bastidores do Acontece Lá em Casa, além de receber mais dicas da Beth, é só baixar o nosso aplicativo, tá bom? Até o próximo programa. Agora, você faz de conta que essas pessoas E no aqui programa da semana que vem... são bonecos articuláveis. E você vai fazer uma escultura dessas pessoas. Por quem você vai começar? Priscila. Priscila. Agora, todos se movimentando. Anda pra lá e pra cá. Mas
mais intensidade, isso. Vai, mais expressão. Dá um nome para isso aqui. O descontrole.